E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí. Se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Geometria plana, pessoal. Conteúdo, área das figuras planas. Área das figuras planas. Olha só, é um conteúdo extremamente cobrado. Seja no Enem, nas provas dos institutos federais, em concurso no geral aí, é um conteúdo que sempre está presente nas provas, beleza? Então vamos ficar ligado aí, nessa aula em específico a gente vai falar sobre a área do quadrado, do trapézio, do triângulo, do losango, beleza? A gente vai aprender e conhecer as fórmulas para definir a área dessas figuras planas, beleza? Vem comigo então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira figura que nós vamos falar aí vai ser a área do retângulo. O retângulo ele tem a sua base e tem sua altura. A área nada mais é que a região interna da figura plana. Então, a área é o que está delimitado por essas linhas aqui, ó, pela base e pela altura, ok? Bom, e eu falei que a área do retângulo é a base vezes a altura. Aqui, ó, a área do retângulo vai ser a base vezes a sua altura. Vamos supor que eu tenho esse retângulo aqui, ó, que ele meça 10 e aqui meça 7 altura. Vamos colocar em centímetros? Centímetros, centímetros. Como a área é a base vezes a altura, aqui, ó, a área é a base vezes a altura, ou poderia ser a altura vezes a base, galera. A ordem dos fatores não altera o produto. Então a área do retângulo seria a base 10 vezes a altura 7. Então nós teríamos aqui a área do retângulo 10 vezes 7, 70. Como estamos em centímetros, a área é sempre dado em a unidade ao quadrado, quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados. Então vocês vão ver que aqui em geometria, às vezes vai ter muitas essas transformações de unidades. Aula que nós já tivemos, entendeu? Quem tiver dúvidas aí nessa questão de transformação de unidade, dá uma olhadinha lá nesse conteúdo, nessa aula em específica, tá bom? Então tá aí, ó, a área desse retângulo de base 10 e altura 7 seria 70 centímetros quadrados, tá bom? Bom, se eu separar aqui para não embolar. A outra figura que nós vamos ver, pessoal, é o paralelogramo. O paralelogramo, a altura dele é isso aqui, ó. Aqui, ó. E se eu continuasse aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Lembrando que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a sua base. E também a área do paralelogramo, a área dele também é a base vezes a altura. Observe que eu vou jogar direto na fórmula aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma base 8 centímetros e altura 10 centímetros. Ora, quem será a nossa área? Base 8 vezes a altura 10. Então a nossa área vai ser 80 centímetros quadrados. Aí, ó, a área do paralelogramo é a mesma que a área do retângulo, tá bom? Losango. A área do losango, pessoal, vai ser a diagonal maior. Quando eu estava falando de figuras geométricas, lá na introdução de geometria, eu falei sobre a área do losango, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor. Isso tudo dividido por 2.
Ou seja, se eu tenho uma diagonal maior, 20 metros, e a diagonal menor, 5 metros, por exemplo, a área vai ser igual a diagonal maior 20 vezes a diagonal menor 5 dividido por 2. 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 2. Então a área desse losango aqui vai ser 50 metros quadrados. Aplicação direta da fórmula, pessoal. Sempre vai vir assim? A maioria das vezes não. A maioria das vezes você vai ter que encontrar os valores. A gente vai fazer exercício, nós vamos treinar tudo isso. Tá legal? Então, vamos continuar? Vamos para a próxima? Vamos lá então. Então, pessoal, a área do quadrado, que é a nossa próxima figura geométrica aí, ela é muito simples de calcular a área. Eu sei que um quadrado tem quatro lados iguais, que eu estou chamando de L, tá ok? A área, ora, um quadrado nada mais é que um retângulo de lados iguais, pessoal. Ele vai ser L vezes L. Ora, L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, a área de qualquer quadrado sempre vai ser o lado dele ao quadrado. Vamos supor 10 centímetros. Quanto que vai ser a área? Vai ser 10 ao quadrado. Simples assim, ó. Então, a área do quadrado, nesse caso aqui, vai ser 100, né? Centímetros quadrados, ó. Qualquer figura geométrica, a unidade sempre vai estar ao quadrado. Simples, simples, né, pessoal? Beleza? Vamos lá, vem comigo que tem mais. Bom, pessoal, a área do triângulo equilátero, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó, vai ser o lado ao quadrado. Então, a área do triângulo equilátero vai ser o lado dele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É possível chegar nessa fórmula aqui, ó, porque a altura de um triângulo equilátero, eu já comentei com vocês, que é o lado raiz de 3 sobre 2, né? A gente já estudou lá em trigonometria que se eu usar relações métricas aqui no triângulo retângulo, relações trigonométricas, a gente chega em L raiz de 3 sobre 2, tá ok? Não vou fazer a demonstração. Quero que vocês saibam que a área de um quadrado é o lado dele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Basta eu ter o lado aqui, ó. Se eu tiver um lado valendo 80, por exemplo, centímetros, como é que eu vou calcular essa área? A área vai ser igual o lado, vou colocar 10 aqui, 10 centímetros. 10 centímetros de lado. A área vai ser igual a 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sobre 4. Da fórmula, né? Sobre 4 da fórmula. Aqui, ó. Ora, continuando a setinha aqui, ó. Aqui, ó, continuando, ó. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4 dá 25. Então, a área vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí, ó. A área de um triângulo equilátero. Ele poderia ter dado a altura, você teria que descobrir o lado e depois jogar na fórmula. Tá bom? Isso é um exercício que a gente vai fazer aí. Beleza, galera? Vamos continuar? Vem comigo. Bom, pessoal, a nossa próxima figura geométrica aqui que nós vamos falar é do trapézio. Nós já estudamos sobre o trapézio. Ele tem dois lados não paralelos e dois lados paralelos. Esses dois lados paralelos são chamados de base maior e base menor. E desse ponto até esse ponto aqui é a altura dele. Ou simplesmente poderia ser aqui também, né? A altura dele aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Beleza?
Então a área dele é dado por, vou colocar aqui para vocês, ó, a área do trapézio é dado pela base maior, vou chamar de Bzão, mais a base menor, tudo isso aqui multiplicado pela altura dele e ainda tudo dividido por 2. Tem como fazer essa demonstração, chegar nessa fórmula, não é o nosso objetivo, ok? Memorizem a fórmula da área de um trapézio, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura dele, sobre 2. Vamos dar valores aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 7 centímetros, a altura seja 4 centímetros e a base maior seja 12 centímetros. Dá tudo em centímetros. Então como é que ficaria a nossa área aqui? A área vai ser a base maior 12, mais a altura, mais a base menor 7, dividido multiplicado pela altura, que é 4 centímetros também aqui, ó, centímetros. Toda essa conta aqui, todo esse denominador dividido por 2. Ou seja, a área 12 mais 7 dá 19 vezes 4 dividido por 2. Essa continha aqui eu posso fazer de duas formas. Ou multiplico 19 vezes 4 e divido por 2, ou simplesmente simplifico 2 com 4, aqui vai dar um 2. Então 19 vezes 2 dá 38 centímetros quadrados. O que significa esses 38 centímetros quadrados? Que a área dessa figura, a área interna dessa figura, equivale a 38 centímetros quadrados. Beleza? Vamos para outra figura? Um triângulo qualquer. Qualquer triângulo, pessoal, a área dele vai ser qualquer triângulo, a área dele vai ser a base vezes a altura dele sobre 2. Qualquer triângulo vai ser isso aqui. Dada a sua base e dada a altura, jogando na fórmula, olha, a área vai ser, vamos chamar de base 10 e altura 8, por exemplo, metros, vamos dar em metros. Bom, a base mede 10, a altura mede 8, vezes 8, vezes 8, porque a altura dele vale 8, né, pessoal? Ali, ó, a altura igual a 8 metros, ok? Então 8, tudo isso aqui dividido por 2. Então a área vai ser 80 dividido por 2, ou como já falei anteriormente, eu posso simplificar, que vai dar 5. Poderia simplificar o 2. Você só pode simplificar por um número quando você está multiplicando, ok, pessoal? Então aqui vai dar 5 vezes 8, que vai dar 40 metros quadrados. Essa é a área interna desse triângulo. Tá bom? Bom, vamos para outra figura? Olha o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, pessoal, ele foi desenhado aqui dessa forma, ó. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem a sua hipotenusa. Se ele tem hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Esse triângulo aqui é como se eu tivesse assim, ó, fechando ele aqui, ó. Olha o meu triângulo retângulo aí, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo aí, onde o A aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos, no caso B e C. A área desse triângulo aqui, galera, a área de qualquer triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A minha base nesse caso é C, nesse caso, e a minha altura é B. Não é para memorizar B vezes C, é a base vezes a altura, dividido também por 2. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor que o meu B vale 5 quilômetros e o meu C vale 7 quilômetros. Então a área desse triângulo vai ser C, ou a base 7, vezes a base dele. Aqui, ó, o B é o C ficou sendo a nossa base e o B é a altura, 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Como o 2 eu não tenho como simplificar nem por 7 nem por 5, eu vou fazer 35 dividido por 2. Ou seja, a área é igual
a 17,5 quilômetros quadrados. Tá aí, ó. A área dessa figura equivale a 17,5 quilômetros quadrados. Beleza, pessoal? A área interna equivale a 17,5 quilômetros quadrados. Tranquilidade? Vamos partir para exercícios? Vem comigo. Aí, galera, ó, questão do Instituto Federal do Maranhão. De um quadrado ABCD, de lado 12 centímetros, então esse lado aqui, ó, é de 12 centímetros. Uma propriedade do quadrado é que todos os seus lados são iguais. Foram retirados 4 triângulos retângulos, esse e esse. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo de 90 graus, ó. 90 graus. Tá aqui, ó. Retângulo isósceles. O que é isósceles? Retângulo isósceles, nós já estudamos também sobre isso aqui. Olha que monte de informação que o exercício dá. Isósceles é que tem dois lados iguais, então esse lado é igual a esse aqui. E todos com catetos 3 centímetros. Então esse cateto mede 3 centímetros e esse aqui também mede 3 centímetros. Aqui mede 3. Todos os catetos vão medir 3 centímetros. Todos os catetos, ok? Como eu sei que são os catetos? Porque oposto ao ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa, ó. Ele não falou, deu informação nenhuma sobre a hipotenusa. Só sobre os catetos. Então 3, 3 e 3. Conforme mostra a figura. Ele quer saber o seguinte: a área em centímetros quadrados do octógono. Ah, mas eu não sei a área do octógono. Não precisa saber a área do octógono. Embora tenha uma fórmula para a área do octógono. Mas a gente não precisa. Ele quer saber qual é essa área cinza aqui, pessoal. Vocês concordam comigo, galera, que essa área cinza, ó, a área do octógono vai ser a área do quadrado, chamar assim, ó, a área do quadrado, menos a área dos 4 triângulos, menos a área dos 4 triângulos. Se eu fizer essa relação aqui, ó, eu vou chegar nessa área achurada, essa área em cinza, que é o nosso octógono. Não preciso memorizar a área do octógono, tá legal? Então vamos construir essa relação aqui, ó. Bom, a área do quadrado, a gente já viu que é o lado dele é o quadrado. O lado aqui é 12, então 12 ao quadrado. Quanto que dá 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, né? Que vai dar 144. Então a área do quadrado é igual a 144 centímetros quadrados. Ok? A área do quadrado. Ficou faltando a gente descobrir agora quem é a área do triângulo. Eu vou achar uma área do triângulo e multiplicar por 4. Bom, quem é a área do triângulo? A gente já viu que a área de um triângulo, pessoal, tanto faz quem é a base aqui nesse caso, ó. São iguais, então vai ser 3, é a base vezes a altura, dividido por 2. Isso aqui vai dar 9, dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser 4,5 centímetros quadrados. Só que eu tenho isso quantas vezes? 4 vezes. Então vou multiplicar por 4, ó. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 18. Então a área dos 4 triângulos vai ser igual a 18 centímetros quadrados. Só que não é isso que o exercício pediu. Ele quer saber qual é aquela área cinza. Bom, aquela área do octógono é a área do quadrado, vai ser a área do octógono, vai ser a área do quadrado, que é 144, menos a área dos 4 triângulos, menos 18. Bom, se eu fizer essa conta aqui, essa área em cinza vai dar 126 centímetros quadrados. Isso
É que o exercício estava buscando. Tá vendo, pessoal? Nem sempre é aplicação direta de fórmula. Mas se você não soubesse quem é a área do triângulo retângulo, quem é a área do quadrado, você jamais conseguiria fazer esse tipo de exercício aqui. Então aqui é a letra E. Tranquilidade? Vamos para mais um exercício? Vem comigo. Olha essa questão que caiu no Instituto Federal do Maranhão, que fala o seguinte, ó. Sabendo que a área de um triângulo retângulo, então a primeira informação que ele deu aqui é que o triângulo é retângulo. O que significa um triângulo retângulo? É aquele que tem em um dos seus vértices um ângulo de 90 graus. A área desse triângulo retângulo é 54 metros quadrados e um dos seus catetos mede 9 metros. Quanto mede a altura relativa à hipotenusa? Olha, pessoal, esse termo aqui é um termo muito usado. A gente tem que saber quem é a altura relativa à hipotenusa na nossa figura desse triângulo retângulo. Tá ok? Então vamos lá, vou desenhar o triângulo retângulo. Aqui, ó, por exemplo. Aqui, aqui, aqui. Supondo que seja nosso triângulo retângulo aqui, ó. Não importa, tá torto aqui, mas ó, eu sei que aqui tem um ângulo de 90 graus. Tá ok? Bom, partindo desse princípio que eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui, ó, vou chamar esse triângulo de A, B e C. Tá ok? Ora, a altura relativa à hipotenusa é essa altura aqui, galera, ó. Eu estou tracejando aqui, ó, e forma um ângulo de 90 graus. Vou chamar essa altura aqui de X, tá? Olha só, o triângulo retângulo, eu sei que a área de um triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de qualquer triângulo retângulo. De qualquer triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A minha base é BC, vou chamar de B. E ele falou que um dos catetos mede 9. Vamos supor que seja esse aqui. Mas eu poderia colocar uma variável aqui e colocar o 9 aqui. Tanto faz. Ele falou que um dos catetos mede 9. Não importa quem. Tá bom? Então, na verdade, a nossa área vai ser a base. Vou chamar de Bzinho. Vezes a altura. Olha a altura dele aqui, ó. AB. Mede 9. Ah, outro detalhe. Outro detalhe aqui, ó. A área... O exercício me deu. Ele falou que mede 54 metros quadrados. Então, eu vou substituir nesse Azinho aqui, ó. 54 é igual a Bzinho, que eu não tenho. A altura é um dos catetos, 9 sobre 2. Esse 2 vem para cá multiplicando, né? Então, vai dar 108. Ora, galera, vamos aprender a fazer conta direta aí, ó. Esse 9 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Esse é o valor de Bzinho. Bzinho, se eu calcular aí fizer essa divisão, vai dar 12 metros, né? Ou simplesmente 12. Tá aí, ó. Achei isso aqui. 12. Veja bem. Veja bem. A altura relativa tem uma relação métrica no triângulo retângulo que fala o seguinte, que a hipotenusa vezes a sua altura relativa, que eu chamei de x, é igual ao produto dos seus catetos, ou seja, 9 vezes 12. A hipotenusa, isso aqui é uma relação métrica num triângulo retângulo, tá vendo? Ó, como já começa a misturar os conteúdos? A gente precisa de ter esses conhecimentos para absorver as informações que o exercício está pedindo. Bom, o A é hipotenusa, vou chamar isso aqui, ó, AC de A. Eu não tenho, mas eu tenho os catetos. Então, teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 81 mais 12 ao quadrado dá 144. Ou simplesmente A ao quadrado, fazendo essa soma, a gente vai chegar em 225. Ou A é igual a raiz quadrada de 225. Achando a raiz aí, pessoal, o número que multiplicado por ele, que dá 225, é 15.
Ainda não chegamos no que o exercício está querendo. Esse aqui foi o valor da hipotenusa, que vale 15. Agora eu estou pronto para usar essa fórmula aqui, ó. Estou pronto para falar que a hipotenusa vezes a sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. O A eu tenho, o X é a altura relativa à hipotenusa, 9 vezes 12 dá 108, X é 108, dividido por 15. Por 15. Vamos fazer essa continha aqui com vocês, ó. Aqui, ó, 108 dividido por 15. Aqui vai dar 7, pessoal, porque 7 vezes 15 dá 105, sobra 3. Abaixo o zero emprestado, então eu coloco vírgula. 2 vezes 15, 30. Nós chegamos na letra C. Então tem algumas coisas aqui, se eu não souber o que é o triângulo retângulo, se eu não souber quem é a altura relativa à hipotenusa, a gente não faria esse tipo de exercício. Tá legal, pessoal? Então, observe que os exercícios, no desenvolver do conteúdo, ele vai pedindo mais conhecimentos, mais conhecimento de outros conteúdos, e a coisa vai crescendo. Tá legal? Vamos para o próximo exercício? Vem comigo. Olha aí, ó, outra questão do Instituto Federal do Maranhão, ó. A diagonal AC é essa daqui, ó. Diagonal AC sai daqui até aqui. Essa diagonal divide o quadrilátero ABCD, aqui, ó, ABCD. O quadrilátero tem a figura, nós temos 4 lados. A figura seguinte abaixo, essa daqui. A figura tem 2 triângulos, sendo ABC um triângulo isósceles. Inclusive é um triângulo retângulo isósceles, né? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus. O que é um triângulo retângulo isósceles? Que seus 2 catetos são congruentes, são iguais. E ACD um triângulo equilátero. ACD um triângulo equilátero, ou seja, esse lado é igual a esse, igual a esse. Um triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais. Ok? Sabendo que AB mede 12 metros, esse lado aqui mede 12 metros, então posso concluir também que BC mede 12. Por que BC mede 12? Porque esse triângulo é um triângulo que ele falou, ó, o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Então, 2 dos seus catetos são iguais. Vocês concordam que se eu achar AC, eu tenho o lado do triângulo ACD? Porque isso aqui, ó, AC é a hipotenusa do triângulo ABC. Então, se eu achar essa hipotenusa, eu tenho os lados do triângulo ACD. Para que eu estou fazendo isso? Para calcular a área do quadrilátero que ele está pedindo. Porque o quadrilátero não é base vezes altura? Aliás, desculpa, a área do retângulo, do triângulo não é base vezes altura? Então, a área do triângulo ABC eu já tenho, que é base 12 vezes altura. Ok? Agora, no triângulo equilátero, eu preciso do lado dele, que eu ainda não tenho. Então, eu vou calcular a hipotenusa do triângulo ABC para encontrar esse lado aqui, que é um lado comum no triângulo ABC com o triângulo ACD. Ok, pessoal? Espero ter ficado claro. Então, eu vou chamar esse lado aqui de A, por exemplo, Azinho, que a gente costuma usar para hipotenusa. O A ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, 144 mais 144. Vou fazer assim logo, ó. A é a raiz quadrada daquela soma ali, que dá 288. Nós vamos ter que fatorar esse número, pessoal. Vamos aprender aqui a fatorar, ó. Vamos fatorar com vocês, ó. 288. Usar o cantinho aqui como rascunho. 288. Começa por 2, né? Por 2 dá, ó. Por 2 dá 144. Por 2 dá 72. Dividido por 2 dá 36. Dividido por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2. Nós temos aulas explicando como fatorar. Ou seja, A
é igual a raiz quadrada. A é igual a raiz quadrada. Aqui, ó. De quem? Ó, 2 vezes 2, 4. Vou colocar lá dentro. 2 vezes 2, 4. Vezes. Esse 2 não está multiplicando com ninguém, então repito ele. Vezes. 3 vezes 3, 9. A é igual. Raiz quadrada de 4 dá... Ó, 4 vezes 4, 16. A raiz de 16 dá 4. A raiz de 9 dá 3. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Raiz. Quem sobrou dentro da raiz? 2. Então encontrei hipotenusa, ó. Encontrei hipotenusa. Que é esse Azinho aqui. O que significa essa hipotenusa? É o lado do triângulo equilátero ACD. Correto, pessoal? Então, vou apagar aqui para embolar o exercício. Ficou na dúvida? Volta para ver como é que eu fatorei. Então, vamos lá. Encontrei o Azinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos encontrar as áreas. A área do triângulo retângulo, eu vou chamar assim, ó. A área do triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a nossa base? 12. Altura, 12. Então, 12 vezes 12 dividido por 2. Área do triângulo retângulo vai ser igual a 144 dividido por 2 dá 72, galera. Metros, né? Tá em metros. Metros quadrados. Simplesmente 72. Mas vou usar a unidade para a gente se acostumar. Bom, e a área do triângulo equilátero? A área do triângulo, vou colocar assim, ó, para distinguir. A área do triângulo equilátero. Vamos lembrar da fórmula? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas o lado dele é a hipotenusa. Esse Azinho aqui, ó. Então, vou pegar esse 12 e substituir no lado ao quadrado. Então, a área do triângulo equilátero vai ser o seguinte. Vai ser 12 raiz de 2 ao quadrado, porque é o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3. Tudo isso aqui dividido por 4. Vamos aprender a fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó. 12 ao quadrado dá 144. Grava aí. Raiz de 2 ao quadrado, eu corto a raiz com raiz, dá 2. 144 vezes 2 dá 288. Voltei para aquele 288 lá. Raiz de 3 dividido por 4. Então, a área do triângulo equilátero, 288 dividido por 4, pessoal, dá 72. 72 o quê? Raiz de 3 metros quadrados. Mas o exercício não pediu a área do triângulo equilátero apenas e nem a área do triângulo retângulo. Ele pediu a área do quadrilátero, vou escrever assim, ó, do quadrilátero. Ora, a área do quadrilátero é essa área 1 mais essa área 2, galera. A área do triângulo retângulo mais a área do triângulo equilátero. Ou simplesmente a área do triângulo equilátero mais a soma do triângulo retângulo. Ok? Vamos fazer aqui, ó. A área desse triângulo é 72 mais a área do triângulo equilátero, 72 raiz de 3. Continuando aqui, ó, a área do quadrilátero vai ser igual. Pessoal, eu posso colocar, tô vendo aqui as respostas aqui, que ele colocou o 72 em evidência. O que é colocar o 72 em evidência? Fazer isso aqui, ó, separar ele. E qual o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 72 dá o 72? 1, né? Mais, qual o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 72 dá 72 raiz de 3? O próprio raiz de 3. Essa é a resposta do nosso exercício, ó. A área do quadrilátero vai ser 72, que multiplica 1 mais raiz de 3. A letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos continuar? Próxima aula agora a gente vai falar sobre circunferências, beleza?
Vamos lá, nas próximas aulas aí. Segue a gente. Um abraço, galera. Fui. Partiu sucesso. Fiquem com Deus. Valeu.